Pois, muito bem, boa noite pessoal, vamos continuar nosso curso. Hoje eu quero, para abrir, a gente vai abrir aí a parte do creio, mas eu queria fazer duas colocações antes. Uma para relembrar a última aula que a gente tratou da oração. Então quem não estava, quem não viu, tem lá os vídeos, já estão na playlist. Então é só ir lá na última aula. E uma menção sobre algo que eu mencionei antes de falar da oração, que a gente havia falado do creio, do porquê a gente crê e da questão, não só da concatenação da oração, mas o que é o catecismo mesmo. Então vamos por partes. Aí primeiro vamos falar, só para completar, um ponto que eu acabei não mencionando, ele está implícito, mas acabei não mencionando e acho que é importante mencionar, que é assim, quando mencionei a questão de que nossa oração precisa, é lógico que na oração a gente usa o corpo, isso é óbvio, e disto é do corpo para a alma, mas deixei de fazer uma menção a algo que é importantíssimo e hoje em dia está banalizado, é pouco feito e é um problema, inclusive na vida pessoal de muitos de nós, que é a questão do silêncio. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas de silenciarem, por diversos motivos. Então diversas são as situações. Pode ser porque em casa não tem silêncio, porque a pessoa diariamente convive com muito barulho, sei lá, onde trabalha, os meios de condução, e por algum motivo a pessoa acaba não tendo nenhum contato com o silêncio. E quando tem a oportunidade de ter um silêncio, quer dizer, a pessoa está dentro de casa, a pessoa chega e está só ela naquele momento. Não chegou filho, ou se não tem filho, não chegou outro familiar, outro parente, ou não chegou marido, não chegou esposa. A pessoa não consegue ficar sem nenhum som dentro de casa. Ela precisa ligar a TV, ou precisa ligar alguma coisa do celular, ou precisa colocar música, porque ela não consegue silenciar. Então não é só um problema da oração, de fazer silêncio na oração. É um problema de interioridade mesmo, pessoal. Da pessoa não consegue silenciar e pensar um pouco na sua própria vida. De se calar, não ouvir outra coisa, não deixar, não ser aquele som que ela não tem como retirar, como por exemplo o som da rua, se passa algum carro, se passa o avião, barulho de moto, alguma coisa assim, ou algum grito. Mas há uma dificuldade muito grande da pessoa em silenciar. Há uma dificuldade muito grande nossa hoje em dia de se centrar. E aí isso aí cria uma dificuldade não só na oração, no contato com Deus, mas cria uma dificuldade também da pessoa se conhecer. Da pessoa começar a pensar sobre sua vida, começar a meditar sobre si mesmo, começar a meditar sobre quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, o que eu não faço, o que aconteceu na minha vida. E essa dificuldade atrapalha na oração. A consequência é você não conseguir rezar. Por quê? Porque uma das coisas que a oração nos ajuda é para a reflexão de nossa vida. Como é que você vai fazer um exame de consciência para uma confissão se você não consegue parar e silenciar? Como é que você vai fazer aquele exame de consciência da noite, daquilo que eu fiz hoje, daquilo que eu não fiz? Se eu cometi algum pecado, o que eu preciso melhorar? Se eu não consigo parar e silenciar. E muita gente até sinceramente confirma isso, dizendo que não consegue parar e que realmente não
permite que tenha momentos de silêncio para não ter de se encontrar consigo mesmo. Se nós não nos encontrarmos conosco, primeiramente, dificilmente nos encontraremos com Deus. Porque nós não estamos indo naquilo que é da nossa essência, né? Aquilo que é dentro de nós mesmo. Aquilo que é você. Agora, se eu não consigo me encontrar comigo, como é que eu vou encontrar Deus? Se, né, até Santa Teresa diz que Deus está no mais profundo do meu ser. Se Deus está no mais profundo do meu ser, como é que eu vou encontrar Deus se eu não consigo silenciar sequer para falar comigo? Então, o silêncio é necessário, gente. Essa é uma das maiores brigas que a gente tem hoje dentro das comunidades, né? Eu falei da oração pessoal, mas falando assim de um reflexo disso, dentro das comunidades, porque dentro das comunidades você tem a música, e quem canta, e não só os cantores, mas muita gente, e às vezes até os padres, interpretam que assim, a música precisa ser uma exaltação, sempre muito efusiva. E aí, quando a pessoa, por exemplo, ela comunga, ela não consegue fazer uma oração íntima. Porque tá aquele barulhão da música cantando lá, e estão cantando uma música que tá alta pra caramba, né? Às vezes tá com instrumentos de batida, né? Bateria ou qualquer outro instrumento de percussão. E isso complica. Exatamente na hora que eu estou aqui falando, vem o segurança fazer a análise de vírus. Que legal. Aqui no meu computador. Então, isso é uma dificuldade que eu vejo que o pessoal não consegue entender, né? A música pode auxiliar a gente a rezar. E é lógico que eu, quando menciono dos momentos mais efusivos, né, por exemplo, eu não estou dizendo que todas as músicas precisam ir para esse lado, mas na missa precisam. Na missa ele precisa ajudar você aos 4 silêncios obrigatórios, né, que é o ato penitencial, que é após a homilia, que é você tem aí toda a oração eucarística, você tem o momento da comunhão, né, que ali que seria a ação de graças que você faz ali em oração após a comunhão. E se não comunga, faz a comunhão espiritual. Então, a canção precisa auxiliar a tua oração. Agora, se eu começo a cantar muito para gerar um certo, né, não entenda no sentido sexual, mas entenda no sentido de mexer com o interior, né? Se as músicas começam a gerar um certo sensualismo, ela atrapalha. Então, essa é a grande dificuldade. Quando a gente fala isso, as pessoas pensam que a gente está recriminando todas as músicas. Não, não é isso, não. É só para que os cantores e os padres e quem está lá entenda que a música precisa ajudar você a silenciar e se encontrar com Deus, né? Não se encontrar comigo caso eu esteja cantando. Né? Esse é o ponto, essa é a grande dificuldade. E dentro de casa, ou onde eu for fazer minha oração pessoal, eu conseguir silenciar e conseguir meditar. Então, o silêncio é importantíssimo. Ele vai auxiliar você neste encontro pessoal com você mesmo e vai começar a nos auxiliar a encontrar Deus. Aí, tá bom? Então, era isso que eu não tinha dito nos últimos encontros. Sobre o catecismo, né? Já que falei da Bíblia, a gente explicou várias coisas. Mais para frente talvez eu retorne a algumas coisas, porque eu percebi algumas dificuldades em crismandos, às vezes é dificuldade de alguém aqui, mas eu mandei para vocês um vídeo falando de abreviaturas, né, de como é que está dividida a Bíblia e tal. Então, caso não tenha visto, veja esse vídeo, né,
E se tiver dúvidas depois, Leandro, eu não sei ainda como é que interpreta as abreviaturas, aquela numeração para poder encontrar, como encontrar, eu sofro ainda para encontrar passagens bíblicas. Se essa for sua dificuldade, você nos pergunte lá no grupo, tá bom? Pois bem, o catecismo. O que é o catecismo da Igreja Católica? Ele é uma forma resumida, concatenada, para a explicação essencial daquilo que a gente leu na palavra. Entendeu? Você leu na Bíblia, tem muitas histórias, né? E elas se interconectam de algum modo por conta das famílias, por conta da continuidade da história, por conta das profecias, das promessas. Assim ela vai se ligando. Mas ela não dá a nós um conteúdo lógico. Eu até mencionei que se isso se abrisse para interpretar a partir dali e considerar a Bíblia o conteúdo lógico, se está aqui, pode. Se não está, não pode. Peraí. E quando você tem duas coisas contraditórias? Né? Porque você vai ter, por exemplo, uma hora Jesus fala assim: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei com eles. Aí depois ele fala: quando orares, vai para o teu quarto, lá no silêncio o Pai falará como no culto. Peraí, é para fazer no silêncio sozinho ou é para ir em 2 ou mais? São as duas coisas. Não é para fazer uma escolha. As duas coisas estão certas. Não pode ter imagem porque Isaías 45 está falando. Tá. E por que em Números 20 está falando que pode? Por que na Arca da Aliança está falando que pode? Né? Tem lá os anjos. Então, peraí, pode ou não pode? Qual que é o negócio? Não pode se for um ídolo. Mas se for um ícone, se for uma representação daquilo que é divino, que está junto do divino, então pode. Então, quem explica isso? Quem é que conduz isso? Aí nós vimos que quem definiu, né, os livros e diz que eles são sagrados foi a própria Igreja Católica. E que algumas expressões, né, a própria questão da obrigatoriedade de ler não está na própria Bíblia. Né? A própria classificação dos livros sagrados, né, de que eles são sagrados, não está na própria Bíblia. Né? Ou termos mais complicados, como o que a gente vai falar hoje da Santíssima Trindade, não está na Bíblia. Não descaradamente. Está lá Jesus falando: eu e o Pai somos um, eu estou, porque eu vou mandar o meu Espírito para vós. Mas peraí, mas não está falado lá. O termo Santíssima Trindade não está lá. Ele manda abençoar, né? Ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas não está lá Santíssima Trindade. Mas o Santíssima Trindade é aceito universalmente. Os protestantes concordam. Com exceção, e como a gente vai falar de Deus Pai, tem uma exceção, que é o Testemunho de Jeová e os Mormons. Eles não concordam. Eles não vão nessa linha, mas os outros sim. E quando a gente fala de Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Creio em um só Deus, assim começa o creio, né? O creio em um só Deus, nós estamos professando que só tem um Deus. Por natureza, por substância e por essência. Leandro, o que é isso? Natureza, substância. Basicamente, você vai ter o termo essência e o termo substância. Substância é mais grego, né? O essência é mais latino. O natureza é uma coisa mais moderna. Mas os três quase que significam a mesma coisa. Seria aquilo que a coisa é em si. Vou explicar para ficar mais fácil. Você é você. E não pode ser outra coisa.
Por quê? Porque existe uma natureza em você que determina que você é ser humano, pessoa humana, né? E o pessoa é um termo que só se usa para homens, né? Seres humanos, para anjos, então pessoas angélicas, e para Deus. Deus é pessoa. Por quê? Porque pessoa vem do termo persona, né? Sabe a questão personalidade? Então, Deus, os homens e os anjos possuem esta personalidade, eles formam, né? Deus já tem ela completamente formada, os anjos formaram ela e não mudam mais. A partir do momento que tiveram, o que a gente vai contar depois da prova dos anjos, isso não vai ser hoje, provavelmente vai ser semana que vem, né? Mas da prova dos anjos, os anjos, a partir do momento que decidem algo, porque eles já possuem uma inteligência perfeita, eles já possuem, né, tanto eles já possuem suas qualidades e capacidades mentais completas. Então, quando ele toma uma decisão, ele não volta atrás. Não existe arrependimento em anjo. Se você já ouviu algum maluco por aí dizendo que reza para converter o diabo, coitado, né? Ele não sabe o que está falando. Isto não vai acontecer. O diabo não vai se converter, tá bom? Porque eu já ouvi essas maluquices. Então eu sempre comento, porque vocês vão ouvir na vida, se nunca ouviram, se já ouviram. Então assim, anjo não se converte. O que é chamado de anjo caído, que é o demônio, ele não vai se converter, ele já aceitou, entendeu? E ele foi contra os planos de Deus, e ele é contra Deus. Ele não tem o poder de Deus, ele não é, como as pessoas pensam, né? Já que nós estamos falando de Deus como um todo, né? Não existe esse papo de que existem duas forças contraditórias e equivalentes, o bem e o mal. Esqueçam esse papo. Esqueçam isso daí. Esta equivalência não existe. O mal não está em Deus. O mal não existe como ser. O mal não é persona. O mal não tem uma essência. O mal é uma ausência. Para você entender Deus, você já vai vendo que Deus é completamente, sumamente bom. Totalmente bom. Ele não é, não existe uma maldade em Deus, não tem nada disso. Não existe. Não, mas eu vi que no Antigo Testamento ele mandou guerrear. Então não confunda alhos com bugalhos. Deus é sumamente bom. E ele quer que todos se salvem. E você precisa entender os contextos de época, como eu mesmo já disse, né? Mas repito aqui, que em tempos anteriores, por exemplo, quando eu mencionei Abraão, gente, teve permissão para ter um filho fora de seu casamento. Mas a moral ainda estava se configurando no interior do homem. Deus ainda não tinha descido os 10 mandamentos. E, consequentemente, as coisas ainda estavam se configurando. Já se percebiam que muitas dessas coisas não eram boas. Mas Deus ainda está configurando. Tanto que, ao ver que o homem começa a cometer os excessos, e você tem lá o exemplo de Sodoma e Gomorra, Deus destrói a cidade. Mas como é que ele destrói a cidade? Né? Porque a narrativa parece que mostra que vai destruir. Não, a cidade se destruiu. Ela se autodestrói. Né? Tem provas disso? Tenho. Isso aconteceu com Grécia, isso aconteceu com Roma e outros locais onde a perversão sexual se tornou a regra da sociedade. Acabou a sociedade. Então isso vai acontecer com a sociedade ocidental atualmente? Com certeza nos próximos séculos nós vamos acabar. Isso se a coisa permanecer descambada como está, mas vai. Mas o que vai acontecer?
vai acabar a sociedade como nós conhecemos, não vai acabar a sociedade e as pessoas. Ah, Jesus vai voltar. Eu já não sei. Aí, se é profeta, Deus falou para você, aí é outra história. Mas o que nós sabemos, isso a gente consegue perceber, é que a sociedade vai se renovar a partir de uma lei mais forte, porque estas leis que enfraquecem a sociedade, principalmente de cunho sexual, elas enfraquecem a sociedade moralmente, totalmente. Aí vem uma lei mais forte e toma. Ah, vai ser a igreja? Não sei. Por exemplo, na Europa, o aumento vertiginoso de muçulmanos é muito grande. Então, quando a lei do Islã toma conta, vai ser uma lei mais forte do que as leis que tem aí. Por quê? Porque ela está baseada em valores sólidos. Ela está baseada na família. Ela pode não crer no Deus verdadeiro, mas ela está baseada em valores muito sólidos. Assim como, se a cultura cristã começa a florescer novamente no Ocidente, ela toma conta. Por quê? Porque ela é uma cultura forte. Não precisa, né, diferente do que pensam os muçulmanos, a gente não precisa matar ninguém, né, não precisa bater em ninguém, não precisa prender, não. É só a fé cristã começar a prevalecer e florescer, ela toma conta porque ela é forte. Né? Ela tem como princípio vital aquilo que é um princípio vital da Santíssima Trindade, que é um só Deus, em três pessoas, que em natureza, ou se você quiser, em substância, é uma só essência. Porque diferente da natureza humana, nós vemos as nossas individualidades, nós não estamos misturados. Mas em Deus não há mistura também. É um só Deus em três pessoas. Aqui começa a confusão. Mas antes da gente adentrar na Santíssima Trindade, mas vocês já vão começando a perceber que o tema não é tão simplesinho. Não vai ser tão simples. E digo mais, fiquem tranquilos se demorar para entender. Mesmo que eu explique hoje, você fala, nossa, falou de pessoa, falou de natureza, e eu continuo não entendendo. Não se preocupe. Santo Agostinho tem um livro chamado De Trinitate. E mesmo assim, não entendeu. Aí se conta a história de que estava um menininho com um balde na praia, pegava a água, jogava num buraquinho, pegava a água, jogava no buraquinho, e Santo Agostinho teria perguntado para ele, menino, o que estás fazendo? Ele falou, eu estou pegando toda a água do mar e vou colocar aqui dentro desse buraco. Aí ele olhou, aí ele falou assim, mas você já percebeu que a água do mar é muito maior do que esse buraquinho, né? Aí o menino olhou para ele e falou, e você já percebeu que Deus não cabe na sua cabeça, né? Então você não vai entender a Santíssima Trindade na totalidade, né? O menino desapareceu, provavelmente era um anjo. Né? Porque Deus não cabe na nossa cabeça. E o que eu disse logo quando nós mencionamos lá, que eu fiz a brincadeira da música. Quer dizer, você vai aprender algo sobre Deus, mas não tudo. Mas também não vai ficar sem nada. Então, algo nós vamos aprender sobre Deus. Nós cremos que há um só Deus por natureza, substância e essência. Esse Deus tem um nome. Como é que é este nome? Né? Jesus é o nome da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós chamamos a primeira pessoa de Pai. Nós chamamos a terceira pessoa de Espírito Santo. Mas como é que é quando a gente fala da Santíssima Trindade? Qual é o nome dele? Ele se apresentou a Moisés no monte e disse, né, porque Moisés perguntou, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou aquele que sou. Este nome está definido por 4 consoantes. Né? E essas 4 consoantes são Y, H, W, H. É um tetragrama. Aí você fala, o que significa isso? Olha, a gente chama esse negócio de ele é
aquele que é, né? Ou Senhor, Adonai, né? Que é o hebraico, o Adonai. Então, Adonai é o Senhor em hebraico, tá bom? Mas esse YHWH nós podemos traduzir de um modo que fica, né, colocando umas vogais ali para ver se dá algum sentido para nós. Então, o nome correto, né, se quiser falar, seria Iavé ou Javé. Aqui no Brasil, erroneamente, se usa um termo que é o Jeová. Então, nós católicos não usamos esse termo, porque esse termo possui um erro de tradução. Tá? O Charles Taze Russell, quando ele trouxe esse termo, ele errou. Entendeu? Ele cometeu um erro, inclusive, de grego. Tem um monte de coisa lá na história do Taze Russell, que é o fundador dos Testemunhos de Jeová. Hoje, o negócio meio que se propagou e até alguns protestantes utilizam o termo Jeová. Você escuta alguns evangélicos aí utilizando esse termo, mas esse termo está errado. Se você vê, agora o pessoal tem evitado de colocar em canções o termo Javé. Mas eu lembro que o pessoal usava muito em algumas procissões de Bíblia. Como é que é? Fala, Senhor Javé, Israel quer te escutar. Né? Tinha essa e outras. Então sempre usa o Javé. Tinha um santo também que foi pedido para se cortar, exatamente porque na oração do santo não tem essa expressão. Então, como não tem, você não canta. Na igreja é o contrário, né? O pessoal não sabe disso. Na missa, o que não está escrito não se faz. Você só faz se tiver escrito no missal. Se tiver orientado a se fazer. Se tiver permitido lá. Se não estiver, não é permitido. Então, fica mais fácil de você saber o que se pode e o que se não pode fazer. Porque já pensou? Não está escrito, então pode. Né? Então aí o cara entra, sei lá, com a fanfarra dentro da igreja. Então isso não pode. Mas se cantava, tinha um santo, o pessoal cantava: Santo, Santo é, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Né? A igreja falou: opa, essa música aí evita, não cante. Né? Você chega em alguma igreja cantar, né? Porque a pessoa é meio desinformada, às vezes vem essas coisas aí. Então, esse é o nome de Deus. Né? Ele é aquele que é. Ele é o grande eu sou. Né? Então também cabe. Aí nós chamamos ele de Senhor, Adonai, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Né? Mas que ainda naquele momento ele está escondido. Não se vê a face dele. Nós vamos ver a face de Deus, e o próprio Jesus vai dizer isso quando ele vem a nós. E aí Felipe fala: mostra-nos o Pai. E aí ele olha e fala: Felipe, você está há tanto tempo comigo e você ainda me faz uma pergunta dessa hora? Quem me vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí depois ele fala: eu vou mandar o Paráclito que está comigo, que eu mandarei para vós. E depois ele sopra, né? Recebei o Espírito Santo e sopra sobre eles. Então veja que essas relações sempre estão ali unidas, e o próprio Jesus faz essa intersecção, né? Amar a Deus, né? O próprio ser, crer no Deus único, significa conhecer a grandeza e majestade de Deus. Deus é grande demais para que possamos conhecer. Conhecer inteiramente, a gente pode conhecer um pouco, mas não dá para conhecer tudo. Né? Significa viver em ação de graça. Se Deus é o único, tudo o que somos e tudo que possuímos vem dele. Ele é o início, o princípio e o fim da nossa vida. Nós começamos em Deus, fomos criados por ele, queremos terminar junto com ele. Então ele é tudo. Conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todo homem é feito imagem e semelhança de Deus. Por isso, persona. Por isso você é pessoa humana. Porque Deus deixou essa questão da personalidade. Eita, caímos. Eita, meu.
porque É. quando a gente não tem o plano, ele dura 1 hora. Sim. Aí Mas vamos depois lá. de 1 hora ele cai. Mas Enfim, vou ver. não, sim. Caiu com meia hora. Estranho, mas não tem problema. Vamos continuar. Então, outros nomes que a gente dá, e talvez o nome principal é aquele nome da primeira carta de São João, quando ele diz: Deus é amor. O próprio ser de Deus é amor, como um todo. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e o Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Nós chamamos Deus de Pai. Aí é a apropriação da primeira pessoa. Nós vamos explicar melhor isso mais pra frente, porque a gente vai falar da criação nas próximas semanas. Mas a gente vai vendo que Deus é um Pai e que Ele nos ama verdadeiramente, que nós precisamos ouvi-lo, precisamos estar com Ele e existe esse amor paterno de Deus por nós. Essa é a beleza da coisa. Então, a partir daí, vamos falar da Santíssima Trindade. Que eu brinquei, né, falando um pouquinho antes da gente começar. Quem não estava, eu falei assim, que esse é o encontro que o catequista chora e a mãe não vê. Né? Mas a minha mãe depois provavelmente vai ver o vídeo, então ela tá junto com meu pai ali, eu acho que eles não estão assistindo hoje. Mas sempre explicar Santíssima Trindade é complicado. Por quê? Porque por mais que a gente compreenda, é sempre muito difícil. Vamos colocar algumas regras aqui. Primeiro, Deus é indivisível. Não dá para dividir Deus. Se Deus fosse divisível, agora a gente vai voltar a alguns termos que a gente usou na aula mais difícil que tinha sido quando a gente explicou sobre a existência de Deus. Mas assim, ó, pensem comigo, gente. Uma coisa que é divisível, ela pode ser mais dividida depois. Se você consegue dividir, né, em pedaços, né, então ela não tem controle sobre si. Algo a move, ela é movida por algo. Né? Ela não é inteira, quer dizer, ela possui divisões, ela possui partes, então ela não tem controle de si. Algo controla, algo a domina. Existe alguma força superior que divide ela. Então, Deus não é divisível. Ainda que ele possua a sua... Aí se eu falar a palavra divisão, você vai falar, pô, mas que complicado. Meu. Não, então não vamos usar o termo. Mas ele possua a sua distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são 3 pessoas, mas é um só Deus, que vive numa unidade perfeita e que quando nós dizemos que primeiro vem o Pai, nós não estamos dizendo num sentido de tempo. Porque não dá para você fazer cálculo de tempo na eternidade. Mas então nós dizemos que o primeiro é o Pai. E do Pai gerou o Filho, e do Pai e do Filho gerou o Espírito Santo. Uma das melhores explicações, e fica a indicação do livro, se você tiver. Maísa, como sua edição é nova, eu não sei se está na mesma página, tá bom? Então, vamos lá. Um pequeno exemplo, na página 28, no capítulo A Unidade e Trindade de Deus. Nós vamos dar algumas explicações aqui. Tudo em Deus gera algo. Pensem comigo. Gera não, cria, né? Deus gera em si mesmo. Mas pensem comigo. Quando você deseja algo, a coisa não se materializa na sua frente, né? Infelizmente.
Você gostaria, né? Existe um monte de maluco aí fora que diz que existe uma força de pensamento, né? Basta você desejar, né? E aí tá feito o negócio. Você jogou pro universo. Bom, o universo é criação, tá? O universo foi criado por Deus. Então, a criação não tem esse poder de criar nada para você. Então, se você já cometeu esse ato pagão de ficar falando do universo, então parou, ok? Um pequeno exemplo para tentar. Se Deus pensar algo, a coisa se materializa e é criada, tá bom? É porque às vezes a gente tenta imaginar Deus com boca, olho e tudo mais, então, né, vamos entender que isso aí são apropriações humanas. Nossa, a gente tem mão, né, sentidos e tudo mais. Em Deus, isso não é necessário para Deus falar, para Deus ouvir, para Deus... Então, é isso. Vamos tentar dar um exemplo legal aqui. Um exemplo que pode esclarecer a respeito da relação que tem entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Um só Deus, uma só substância em três pessoas. Suponha que você olha para o espelho de corpo inteiro, um espelho grandão, e você vê a imagem perfeita de si mesmo. Com uma exceção, no seu caso, não é senão reflexo no espelho, certo? Quando você olha para você no espelho, como temos mulheres aqui me ouvindo, eu imagino que vocês olham em espelho e tem um espelho grande para poder olhar o corpo, né? Eu costumo brincar mais com os crismandos do que com os adultos da questão de uma mulher olhando e as meninas dão risada. Então, se dão risada é porque tem história, né? Que primeiro olha o rosto, depois afasta um pouco mais, aí olha toda essa parte aqui, né, do peito, depois olha um pouco mais, vê o corpo inteiro e ainda dá uma viradinha. As meninas deram risada, acho que falei alguma verdade no dia. Então, quando você olha e se vê, você vê o seu reflexo. Mas se a imagem saísse dele, saísse do espelho, a sua imagem, e se pusesse ao seu lado, viva e palpitante, tocável, com batimento cardíaco. Como você, quer dizer, você foi olhar a sua imagem saiu do espelho. Então, esta imagem que saiu do espelho é a sua imagem perfeita. Não é outra pessoa, é você. Você estava olhando para quem no espelho, se não para você? Mas não haveria duas de você, haveria só uma. É uma só. Por quê? É uma única natureza humana. Só vai ter uma Cláudia. Ah, mas as duas estão olhando no espelho. A Cláudia olhou no espelho. E aí ela saiu do espelho, o reflexo. Mas era o reflexo. Mas agora tem uma pessoa inteira lá. Mas não deixou de ser a Cláudia. Ela inteira. Veja. Haveria duas pessoas, mas só uma mente e uma vontade. Só existe uma vontade ali. E uma mente, é a mesma. Que age e move as duas ali agora. Compartilhando o mesmo conhecimento e o mesmo pensamento. Tem duas. Bom, a gente imagina que a pessoa se ama, né? Então, quando esta imagem refletida se tornou uma só, quer dizer, saiu do espelho, existe a mesma vontade, existe a mesma intenção, os mesmos pensamentos, o mesmo conhecimento, existe um amor de si, o bom amor de si mesmo. É natural em todo ser inteligente se ama. Há uma corrente de amor ardente e mútuo entre você e a sua imagem. Agora, né, dê asas aí à sua fantasia e pense na existência desse amor como uma parte tão de você mesmo, tão profundamente enraizado na sua própria natureza humana, que chegasse a ser uma reprodução viva e palpitante de você mesmo. Este amor de você por você se tornou uma terceira pessoa.
mas mesmo assim, nada mais que um você. Não deixa de ser você. Lembre-se, uma só natureza humana. Uma terceira pessoa estaria entre você e a sua imagem. E os três unidos, de mãos dadas. 3 pessoas numa só natureza humana. E nós estamos tentando explicar a partir do ser humano essa questão da história do espelho. Você olhou para o espelho, sua imagem se refletiu. E aí quando a gente pega Filipenses, ouve que Jesus é a imagem do Deus. Ele é a imagem do Deus escondido. E nele, o Pai, conhecendo-se a si mesmo, vê o Filho, que é a expressão desse conhecimento de Deus sobre si mesmo, e então ele olha para si, porque quem me vê o Pai, quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. E então há um amor do Pai e do Filho, que é o resultado desse amor que aparece também diante de si. Essa é a Santíssima Trindade. 3 pessoas divinas em um só Deus, uma só natureza divina. Inseparável. Mas distintos entre si. Isso é assim. Deus olhando-se a si mesmo na sua mente divina e mostrando ali a imagem de si, tão infinitamente perfeita que é uma imagem viva. Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho amando com um amor vivo a natureza divina que ambos possuem em comum. Deus Espírito Santo. 3 pessoas divinas, uma natureza divina. Se o exemplo utilizado ainda pode parecer um pouco complicado, fique tranquilo. Por quê? Porque a gente a gente diminui o grau de ignorância no sentido de entender a Santíssima Trindade. Você pode entender também, se tiver fósforo aí fácil, pega 3 fósforos, acende um, coloque junto dos outros, é uma só chama e 3 palitos. Isso é a Santíssima Trindade. É uma só chama de amor que é tomada por conta deste amor que o Pai olha para o Filho olha para o Pai, e então vem o Espírito Santo e ele se ama inteiramente. Esse é o amor que Deus tem por ele mesmo. Mas é um amor tão bom, tão completo, que nós mesmos dizemos que Deus é amor. E por conta deste amor tão grande que Deus tem por si, que para a sua glória ele criou todas as coisas para manifestar este amor. Todas as coisas depois foram criadas por amor. Por amor de si mesmo, ele quis compartilhar e criou todas as coisas. É assim que Deus faz. O amor de Deus é tão grande por si mesmo que ele decide criar todas as coisas por amor. Atribuímos, existe uma certa atribuição que a gente faz a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente diz que se dá algumas obras que se manifestam ou refletem melhor essas propriedades da pessoa divina. Então, por exemplo, a gente atribui a Deus Pai a obra da criação. O Pai criou, o Pai criador. E ele é o gerador, instigador, motor de todas as coisas. Quando eu falava lá do o motor imóvel, aquele que Deus não move, não se move, mas ele é movido. Ele é movido não, ele é o que moveu todas as coisas se movem a partir dele, e ninguém moveu Deus. Então, se um dia seu filhinho chegar para você e falar assim: mãe, Deus tem pai? Aí você fala: não, Deus é pai. Ah, mas ele não tem um pai? Não. Por quê? Porque ele é o pai de todo mundo. Porque ele é o que move todas as coisas. Ele não pode ter um pai, porque se tiver um pai ele não é Deus. Ah, mas Jesus diz que é pai. Então, mas ele está unido. E ele é a mesma natureza divina. Ele não está separado do pai. Ele é gerado do pai. E o Espírito Santo é gerado do Pai e do Filho. Inclusive, título de curiosidade, se vocês já ouviram falar da Igreja Católica Ortodoxa,
que ela é oriental, ela é separada da Igreja Católica por causa desse negócio de que o Espírito Santo é gerado do Pai e do Filho. Porque eles diziam que não, é gerado só do Pai. Aí a Igreja Católica fala, gerado do Pai e do Filho. Existe um termo latino chamado filioque, que eles inclusive abominam e negam veemente. Isso gerou um cisma e uma separação. Então a primeira separação não foi, né, a reforma protestante, foi a Igreja Ortodoxa, por conta dessa questão do Pai e do Filho ter gerado o Espírito Santo. Eles dizem que não, que gerou do Pai também, igual o Filho. A Igreja discorda. E aí nós dizemos que o Filho é conhecimento, a sabedoria do Pai. Então, quando você pegar o livro de sabedoria, e estava nas semanas anteriores, a primeira leitura, estava vendo o livro da sabedoria, né? Então ali estava falando do Filho. Né? Ele, a sabedoria, né? Até ela começa assim, inclusive, o livro da sabedoria começa dizendo assim, que o Filho... Não, filho não, lá não fala do filho, mas fala que a sabedoria estava com Deus desde o princípio. Essa sabedoria nós identificamos como Jesus. Então, Jesus é a sabedoria, é a inteligência divina, tá bom? E todas as obras de sabedoria são atribuídas a Ele. Ele veio à Terra para nos dar a conhecer a verdade, transpor o abismo entre Deus e o homem. Então nós também dizemos que Jesus é redentor, né? E o Espírito Santo é o amor. Né? Todas as obras de amor, as obras de santificação das almas, né? Os dons, e os dons de Deus, a gente atribui sempre ao Espírito Santo. Então o amor de Deus vai ser derramado, a gente atribui sempre ao Espírito Santo. Então essas atribuições nós fazemos, elas estão corretas, mas nós precisamos saber que onde está o Pai está o Filho, onde está o Filho está o Pai e o Espírito Santo, onde está o Espírito Santo está o Pai e o Filho. Então, onde um está, os outros estão. Então, na criação estava o Filho e o Espírito Santo? Sim. Se o livro da sabedoria diz que a sabedoria estava junto a Deus, Gênesis diz que o Espírito Santo estava pairando sobre as águas até que Deus disse, faça-se, e então tudo se fez. Então a gente vai vendo a participação trinitária em todas as ações. E na crucificação, na redenção dos homens, estava o Pai e o Espírito Santo também. Bom, então Deus Pai é Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Santificador. Não obstante, o que um faz, todos fazem. Onde um está, estão os três. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. A infinita variedade e unidade absoluta, cuja beleza nos inundará no céu. E o mais interessante, diferente de algumas religiões aí, panteístas, algumas religiões panteístas, que vão dizer assim, quando tudo acabar, nós estaremos tão unidos, tão unidos em Deus, que nós vamos mergulhar, né, como se fosse numa sopa divina, e aí vai ficar tudo uma mesma coisa, como se tudo se perdesse. Isso aí me parece mais uma destruição do homem, né? Porque nós vamos perder a nossa individualidade, a nossa capacidade, nós vamos virar tudo junto, como se fosse tudo dentro de Deus, né? Ainda que o céu, segundo Santa Mônica, seja Deus, né? O céu é Deus, nós não vamos perder a nossa individualidade. Nós não vamos deixar de ser quem somos. De algum modo misterioso, nós não vamos nos misturar em Deus. Nós vamos estar junto dele. E de um jeito mais misterioso ainda, nós vamos poder vê-lo face a face. O que é mais incrível. Né? Porque diante de Deus só pode estar aquilo que é verdadeiramente santo. E aí a gente pode dar o exemplo do Sol. Quem aqui suportaria se aproximar? Não precisa nem falar muito, né? O calor que tem feito esses dias já para alguns tem sido insuportável. Imagina você começar a se aproximar verdadeiramente do Sol. Então seria a mesma coisa ver Deus face a face. Nós não suportaríamos. Então Deus nos dará o dom, né, para esta luz da glória, ou
de um jeito mais bonito, para esta visão beatífica de vê-lo face a face, ele vai nos dar o suporte para que consigamos vê-lo. Vê-lo face a face. Então isso aí vai ser a grande beleza dessa união com Deus. Na semana que vem, nós vamos adentrar a história da criação, né, dos anjos, e depois vamos adentrar dos homens, para falar do pecado original. O pecado original se origina nos anjos, não se origina nos homens. Tá? O pecado é uma invenção angélica, não da Angélica cantora, coitada. Cantora, né? Não sei, cantora, apresentadora. Mas é uma invenção dos anjos. Os anjos inventaram o pecado. Então é lógico que essa história não está 100% narrada. Existem algumas nuances ali bíblicas, então um pouco é enxertado pela teologia, pelas discussões, pelas percepções, pelas revelações. Então a gente ajunta isto. De qualquer maneira, fica como sugestão a leitura integral dos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Então fica como lição de casa que você leia o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, porque a gente vai adentrar ali essa leitura. Porque Gênesis nos dá como é que a coisa foi criada. A beleza da criação vai falar de Adão, vai falar de Eva, vai falar de um raio de uma serpente que está ali, e de um drama que se estende por toda a Sagrada Escritura e que tudo vai acontecendo mediante aquilo ali, que está ali, em Gênesis 3. Então você lê Gênesis 1, Gênesis 2 e 3 para entender um pouco dessa questão da criação, como a coisa se fez e, consequentemente, também nós vamos aí falar um pouco. Eu acho que nessa 1 horinha assim nós não vamos completar o tema, mas nós vamos dar abertura, vamos iniciar isso e vamos começar a falar aí da revolta dos anjos, como é que foi, como é que aconteceu, a criação, a criação de todas as coisas, a criação do homem, então a criação das coisas visíveis e invisíveis. E aí, se der tempo, vamos ver como é que vai ser, mas acho que não dá tempo de explicar tudo isso, porque é uma história longa, mas aí depois a gente vai continuar.